você estender a mão aqui na direção do Silvinho e nós vamos rezar por ele, pedindo a Nossa Senhora que interceda por ele agora, para que ele continue sendo um canal da graça para nós que estamos aqui e para você que está em casa. Pela intercessão de Nossa Senhora, pedimos que a palavra que se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus, chegue aos nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pois com o teu braço forte realiza prodígio. Pois com o teu braço forte, Senhor, me ergues o chão. Pois com o teu braço forte realiza prodígios. Pois com o teu braço forte, Senhor, me ergues o chão. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde para você que está em casa, boa tarde para você que está aqui conosco, pode sentar se quiser. E eu estou de olho nesse tijolo de novo, né? O padre está insistindo, os padres estão insistindo, porque os padres sabem, eu não faço parte integrante dessa obra, mas eu visito ela desde 1994. Eu era moleque, eu já vinha tocar aqui, não é? Desde o primeiro CD que eu lancei, eu já vinha tocar aqui, não é? E a gente vê a correria dos padres, né? Sobretudo o padre Eduardo, você talvez conheça uma das irmãs, né? Eu conheci as outras duas também, né? Eu estava naquela garagem lá em Campinas, quando o padre começou, aquela história que a grande parte dos sócios já sabe. Por que o padre está insistindo nisso aqui? Porque isso aqui precisa acontecer. E precisa acontecer, quero até te explicar de um jeito muito rápido. Eu precisei ter profetas na minha vida para conseguir chegar até aqui. Eu não iria chegar sozinho. Eu tive homens e mulheres muito bons que me ajudaram desde o tempo da minha conversão. Eu, muito jovem, a minha primeira experiência com isso aí que eu chamo batismo do Espírito Santo, foi com 14 anos de idade. Quer dizer, moleque, recém-saído do crisma, não queria saber de igreja. O que o moleque de 14 anos quer? Mulher, farra, bebida, é isso que ele quer. Eu saí da igreja. E, de repente, um bando de gente que me pareceu, em um primeiro momento, maluco, me convidou para fazer um encontro chamado Experiência de Oração. Eu estou falando de 1987, isso. Experiência de oração. E eu lá sabia que era isso, mas meu coração bateu mais forte quando eu vi que tinha menina nessa experiência de oração. Então, eu vou fazer esse raio da experiência de oração. E lá foi o que eu menos imaginava. Eu vi o Senhor. Quando eu falo eu vi, não me interpreta mal. Eu não sou da turma, tem gente que consegue ver, eu sou da turma que não vê nada, não ouve nada e não sente nada. Eu estou por pura teimosia na caminhada. Pura teimosia. Não foi o eu vi o Senhor com os meus olhos. Aquilo que o padre falou agora, eu vi o Senhor tocando alguma coisa nessa central minha de decisões, que o padre falou. Esse centro nervoso que eu tenho aqui de decisões. Eu era muito moleque. E
Deus é muito bonito nisso, né? A minha grande conversão foi começar a lavar louça para minha mãe. Com 14 anos. Você tem filho de 14, 15 anos? Espontaneamente ele vai lavar a louça para você? Só depois você pedir umas 50 vezes, ameaçou, não vai na balada, você não vai sair de casa, aí talvez ele lave. Eu era assim também. Mas tem uma hora que a graça de Deus acampa sobre você, e isso se chama conversão, mudança de rumo, mudança de atitude. É que a minha pior atitude na minha cabeça naquele tempo era, eu não estou lavando a louça da minha mãe. Então aquilo me tocou profundamente, e de lá, desse dia, para cá, tudo aconteceu. E eu precisei, hoje eu sou grato, mas um espírito de gratidão muito grande, por esses homens e por essas mulheres que me ajudaram a chegar até Deus. Eu estou falando do Padre Eduardo, por exemplo. Quem conheceu o Padre Eduardo lá nos áureos tempos, um pouco mais jovem, eu vi hoje aqui o padre, você também viu? Cansa, meu. Mas esse homem, também ele, foi corresponsável pelo Silvinho estar aqui. O padre nem vai lembrar se eu falar para ele, mas a minha primeira experiência de baile no espírito foi com esse homem, em 1990, aqui em Itaici. Eu nem sabia o que era. Ele grandão, com aquele jeito que ele fala, hoje vocês vão ter uma experiência, baile no espírito. Eu não sabia o que era, uma palavra baile me alegrava. Foi por causa desse homem que depois, mais tarde, os jovens da minha diocese tiveram a melhor experiência da vida deles, que foi o baile no espírito que eu tocava. Se você perguntar para qualquer jovem da minha diocese, ou jovem que eu fui pregar em qualquer cidade, pergunte que experiência que ele teve com o Silvinho. É porque eu tive uma experiência com o Padre Eduardo. Não foi o Silvinho, foi o Padre Eduardo. Eu estou tentando te dizer que eu precisei de homens e mulheres bons nessa caminhada, porque alguém pagou um tijolo, para que eles pudessem falar. Alguém pagou esse tijolo, para que alguém no microfone lá do outro lado falasse com o Silvinho. Eu estou falando do Padre Eduardo, tinha outro padre aqui, o irmão. Me ajudou bastante. E tantos outros padres. Eu tenho uma lista de padres, meu Deus do céu, que você deve ter, maior que a minha. Estou falando de um padre Jonas, eu estou falando de um padre Robert de Grandes, que nem mais no nosso meio está. Estou falando de um padre Léo. Eu toquei para o padre Léo, cara. Toquei em 3 retiros para o padre Léo. Você sabe o que é tocar para o padre Léo? Eu vou resumir algumas sílabas. Paulada. O Padre Léo não era nada educado, ele só dava paulada em nós. E é por isso que a gente aprendia a ser um bom servo. Eu toquei para aquele cara, meu. Não me conformo dele estar morto hoje. Não me conformo, mas a estação dos profetas está passando. Você que está em casa, a estação dos profetas está passando. Temos pouco tempo para transformar um tijolo em um milagre. Transformar a vida em uma profecia. Por causa de um tijolo desse, que eu não sei quem que pagou, eu pude um dia ter uma experiência com Deus. E eu estou falando de homens e mulheres que a gente conhece nacionalmente. Eu posso dar um número maior de pessoas, que você não vai saber nem o nome, mas que fizeram parte da minha vida. Eu tenho um espírito de gratidão muito grande, porque isto é necessário. Pessoas que nos falem de Deus. Eu tinha uma tia, a gente chamava ela de madrinha, né? Aliás, deixa eu mandar já um abraço para o pessoal de Cambé, no Paraná, que já mandou mensagem no Instagram aqui, está desesperado. Cambé, que eu adoro demais. O pessoal do Maranhão já falou, Silvinho, dá um abraço em mim. Não vou conseguir lembrar o nome, coisa de todo mundo. Minas Gerais também mandou. Todos os lugares que eu fui. Mas tinha um lugar que era especial, a casa da madrinha. Eu fiz até uma música, está no meu 2º CD. Na varanda da madrinha, encontrei com meu amor, e encontrei com meu Senhor. A madrinha era muito pobre, a madrinha não tinha nada. E aquelas casinhas características do Paraná, que entra vento para tudo quanto é lado, né, de madeira.
Mas era casa de missionário. Toda vez que eu ia para o Paraná pregar alguma coisa, tinha uma sopinha de feijão esperando para o Silvinho lá. Né? E depois que a gente terminava de tomar sopa, a gente ia para a varanda da madrinha, a inesquecível varanda, um pouquinho mais alta, batia aquele vento frio, que queima, que corta lá do Paraná. E a gente ficava até a madrugada, sabe falando o quê? Falando de Deus. Essa tia que eu estou falando para você, ela era uma tia, ela foi professora de catequese, foi professora como é que chama? Encontro de casais, e era professora de português, ela falava fluentemente o português. Ouvir alguém que fala bem é muito bom, e eu ficava babando com aquela tia, gente. Babando, e ela ia falando, ela conhecia toda a vida dos santos. Eu lá sabia um dia que existia um homem chamado São João Eudes. Você sabia disso? Que existe um santo chamado São João Eudes. Eu conheci por causa da madrinha. Santo Anastácio, Senhor amado. Não, eu conheci todos os santos que eu já ouvi falar, fora 2 ou 3 aí, a madrinha me apresentou. Até que um dia, a notícia chega, a madrinha pegou um câncer. Eu fui para Cambé. E eu levei a madrinha para fazer a última quimioterapia dela, e ela estava com muito medo, já carequinha. Pô, o que eu tinha que falar para ela? Madrinha, vai embora, atravessa o rio, vai embora. E aí ela foi. Agora, quando eu passo em Cambé, o frio continua lá. A varanda já não existe mais. A madrinha, acabou. Quem vai falar de Deus para mim naquela varanda? Você está me entendendo? Ainda tem um padre Eduardo falando de Deus para você? Não sei até quando. Ainda bem que ele não está aqui. Vai que ele fica bravo comigo. Você está entendendo? Você tem uma irmã. Eu acho, é a cena mais linda que eu vejo quando eu chego nessa empresa, nessa associação. O padre cortando a carne para a irmã comer. Você nunca viu, né? Eu tive o privilégio do padre me convidar para almoçar com ele. O padre corta a carne para a irmã. A galera que trabalha aqui já viu isso aí é... Que cena maravilhosa. E ainda o padre resolveu hoje errar e colocar azeite no... Acho que era azeite. Ai, estou comendo azeite. A gentileza do padre pediu desculpa. Ô, irmã, desculpa, foi desatenção minha. Isso me chama evangelização. Sabe que aquilo que você não fala no palco, mas você fala na sua vida? Um dia esse padre não vai segurar mais a onda, galera. Ele vai morrer. Não estou falando de novidade nenhuma. A irmã vai, eu vou, você vai. Quem vai falar de Deus para o seu filho? Quem vai falar de Deus para os seus netos? Quem? Os profetas pararam. Eu não estou falando, isso é bom também, eu não estou falando de filosofia, nem de música, nem de entretenimento, nem de saracoteamento. Eu estou falando de quem vai falar de Jesus para os seus filhos, se você que está aqui não ajudar a transformar esse tijolo em um milagre. Isso aqui precisa virar um milagre. O padre falou aqui, se cada sócio der R$1, gente do céu, é R$1. É R$1 para salvar a sua casa. É R$1. Não é 1 milhão, é 1. O padre não vai aguentar mais o tranco já. E a gente não aguenta, você está vendo. Os dias são maus. Os dias são complicados. Essa pandemia veio para devastar a nossa vida. O que ela não sabe é que eu sou semente. E eu vou renascer sempre. Mas ela veio devastar. Eu também perdi pessoas. Ela veio para detonar, e o pior de tudo, a pandemia veio para arrefecer a fé. Isso é o pior. Pior do que morrer de Covid é morrer sem fé. Porque se eu morrer de Covid, e eu estiver em dia com o meu Senhor, daqui não saio, daqui ninguém me tira, eu fico lá. A grande preocupação do planeta, vamos morrer de Covid, meu Deus, vamos ou não vamos, mas é melhor morrer de Covid com fé do que sem fé. Quanta solidão e quanta depressão a Covid trouxe. Quando eu vim pregar 3 vezes aqui durante a pandemia,
Sabe o que o padre colocou aí nessa cadeira que está sentado? A sua foto. Você viu isso na televisão? Você viu? É certo eu falando, né? A sua foto estava ali. Não era minha, não. Minha cara estava aqui. Mas o padre gosta de você. A preferência do padre por causa do sócio, porque o sócio ajuda ele nisso tudo. Tinha um monte de foto. Celebrava a missa ali do lado, um monte de foto aqui, ó. A saudade que devia dar no padre de ver você. A saudade das pessoas que trabalham aqui de ver você. Porque tudo isso é feito para você, para evangelizar os seus. Ou você acha que eu vim com a minha cidade aqui porque eu só gosto muito de estar aqui. Eu adoro estar aqui. Mas você concorda comigo que se oferecesse um dia inteiro de picanha à vontade e pregar o evangelho, para muita gente isso é tentador? É que eu tenho claro o meu chamado. Mas seria melhor ficar em casa, numa piscina, comendo picanha, tomando sua cerveja, sua Coca-Cola. Por que essa galera está aqui? Por que em pleno domingo? Porque nós temos que falar de Jesus, tem que anunciar o Cristo vivo, urgente. Antes, há 40 anos, eu comecei o caminho há 31 anos, fazendo 31 anos de caminhada esse ano. 31 anos, isso aconteceu comigo, tá bom? Eu fui lá para essa cidade que eu falei para você, para Cambé, e eles estão aí me ouvindo, sabem, já estão tudo com de cabelo branco, mas a gente era jovenzinho. A gente foi no grupo de jovens, chamado Jovem Galileu. E depois, no sábado à noite, a galera foi sair, como é próprio de grupo de jovens, né? E me chamaram, eu fui junto. Jovem, também vamos. Nós fomos lá num bar chamado Beco. Você imagina o padrão, o nível, o top. O que era? E a gente sentou ali para comer sanduíche junto. Não estava nem aí se o cara estava bêbado, estava trêbado. Não, isso não era a preocupação nossa. Aí apareceu um violão para mim ali. Aí você mexeu com o Silvinho de todos os lados, né? Com o violão. Não sei qual que brinquedinho novo que é o da banda aqui. Se for o violão, eu já amei. Se for os outros, tá bom. Mas se for o violão, porque mexe comigo. Apareceu um violão, assim... Vocês vão tocar? Vamos tocar. Você sabe quando você está a tocar? Se você não tem paz no seu... Você não conhece? Vai à missa, vai à missa. Ô Sandro, você conhece Vai à Missa? O cara que fez chama Wilson Rocha, lá do Paraná, o Wilsinho. Ninguém sabe que essa música é dele. E se eu pegar os jovens da minha época, todo mundo acha que é minha. Porque de tal forma eu amei essa música, eu comecei a tocar no beco essa música. Eu juro para você que aconteceu isso. A galera do Paraná está ouvindo aqui, ó. Está falando aqui. Os bêbados começaram a juntar a rodinha com a gente. Aí você já viu, né? São e bêbado, dá uma beleza. E aí quando começou, vai à missa, nem sabia o que está cantando. Anos mais tarde, eu passo por essa cidade, já não tem mais beco, já não tem mais madrinha, já não tem a varanda, não tem mais nada. Eu passo por lá e eu vou almoçar nessa cidade para seguir mais 7 horas de viagem, lá na divisa do Paraguai. Para minha surpresa, o cara que estava no caixa, restaurante Querigma, me chamou a atenção. O dono que estava no caixa falou, você não é o Silvinho? Sou. E ele falou assim, ó, aí ele contou essa história que eu contei para você. Alguns anos atrás, você estava aqui, você pegou o violão, você tocou uma música de missa. Cara, aquilo tocou tanto o meu coração que eu fechei o bar, porque eu não queria mais que as pessoas se embriagassem no meu bar. Eu abri esse restaurante. Quem vai fazer isso pelo bêbado da sua casa? É isso que eu estou tentando te dizer. Quem vai fazer isso para aquela pessoa que você sabe que está com um problema sério de alcoolismo, mas pode ser que numa televisão, ele ligou ali, apareceu o padre Eduardo, levantando o Santíssimo Sacramento, foi o suficiente. Se uma só gota do teu sangue, Senhor, se for derramada em mim, eu me converto. Imagina um segundo olhando para o sagrado. Aqui. Essa geração precisa ter alguém ou pessoas que falem, são os seus filhos que estão na berlinda.
Quando começou essa pandemia, eu olhava para os meus, está o meu sentado ali, o atleta, bonitão, tipo o pai assim, tem, sabe, a beleza do pai o cara herdou. Eu fiquei preocupado, o que vai ser deles? Eu não estou falando financeiramente. Estuda, faz uma coisa, cresce, vai ganhar dinheiro. Não, eu não estou falando disso. Como vai ser a salvação desse cara? Como vai ser a salvação da Ana Clara? Que deve estar por aqui, saracoteando aqui. Como vai ser a salvação dela? Alguém vai ter que falar de Jesus para ela. O santo de casa não faz milagre, você sabe, né? Eu posso até tentar, mas olha lá, ó, tá nem me ouvindo, ó. Dá um look lá no cantinho, ó. Não é, filho? Não, gostei. Agora você mandou bem, filho. O santo de casa não faz milagre, meu. Vai ter que ter uma televisão com uma programação para ele. Aonde vai pegar ele pelo coração. Eu tenho no meu currículo, como a galera da minha geração tem no currículo dela, nós pegamos jovens pelo coração. Muito graças ao padre Eduardo, que abriu as portas para mim aqui. Que me convidou para esse bendito encontro em Itaici, que eu só ouvia falar o que era Itaici, não sabia o que era Itaici. Aqui por aqui. Quando eu fiz aquele encontro, eu falei, gente, é isso que eu quero seguir para mim. E seguir. E daqui para frente, quem vai falar para o João isso aí? Quem vai tocar uma música direcionada para ele? Quem vai falar com a linguagem dele? Porque eu sabia falar na linguagem do jovem na minha época. Hoje já não está tão fácil falar na linguagem dele. Eu tento, mas não está tão fácil. Quem vai falar? Não sei, então eu vou ajudar. Aqui. Já que eu não sei falar, sou apenas uma criança, ao invés de reclamar, eu vou ajudar. Gente, pode perguntar para a Lu, não é nada disso que eu ia falar. É que de tal forma essa adoração me tocou. Olhando para o padre aqui, falei, gente, eu tenho que falar para você, nós não podemos deixar a evangelização desaparecer, porque ela está desaparecendo. Não há vezes? Você percebeu já? Na sua casa, como é que está? Onde Deus está na sua casa? Se eu perguntasse para você, onde Deus está? Aí tem aquela guerra em casa, que é aquela brigalhada, que é aquela... Ai, meu Deus do céu, e todo mundo questiona, pô, Deus não faz nada, onde Deus está? Deus está onde eu coloquei. Se eu coloquei ele no quintal, ele está lá. Uma curiosidade histórica, não sei se você sabe disso, mas bastante casos de depressão, a depressão, que hoje é violenta, que é uma doença, eu provei dela por um tempo, minha mãe teve, ela é violenta, ela é triste, mas ela tem uma gênese, um nascimento. Antes da Segunda Guerra não tinha muita depressão, nem tinha depressão. Não tinha, ninguém se ouvia falar disso. De repente, da Segunda Guerra para cá, começaram os casos de solidão, depressão, suicídio, morte. Peraí, por quê? Antes de culpar o capeta, olhando para a história, por quê? Sabe por quê? Porque antes da Segunda Guerra, nós não tínhamos o iluminismo, nós não tínhamos a Revolução Industrial, nós não tínhamos essa correria doida que se tem hoje. Nós tínhamos famílias que, na sala de suas casas, colocavam um quadro grandão. Um era do Sagrado Coração de Jesus. Não tinha na casa da sua avó isso? Não tinha? O outro era o Imaculado Coração de Maria. Não tinha na casa da vovó isso? Embaixo tinha um crucifixo, tinha umas teias de aranha, porque a avó não conseguia chegar lá. E o rosário estava permanentemente na mão daquela velha, da minha avó. Depois da Segunda Guerra, a Revolução Industrial, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Eu mando na minha vida, o umbigo é meu. Deus foi tirado da sala de casa e foi colocado qualquer outro quadro. Não estou falando que é feio. Eu estou falando que tem casa que a gente chega hoje, a última coisa que enxerga é um crucifixo. Quem é o Senhor?
Onde está Deus? Ele está aonde eu o coloco. Ele está aonde eu o coloco. Quando São Paulo, e ó, a gente fala de São Paulo, a gente costuma ver um herói na nossa cabeça, né? Então, vou sugerir para você assistir o filme Paulo Apóstolo. De herói, ele não teve nada. Ele foi um homem que sofreu muito. Porque quase no final da vida, ele teve dúvida. Será que eu fiz tudo certo? Dúvida que eu tenho e que você tem. Não sei se eu estou fazendo certo. Os anos passam e eu não consigo mais explicação. E São Paulo, quando ele falou para os filipenses, ele estava num estado muito crítico, muito triste. E São Paulo falou assim, ó, eu não sei aonde você chegou. Eu não sei quais as bobagens que você fez. Mas seja o grau em que você chegou, te importa é seguir decididamente. Vou repetir para você. Não importa o grau agora, nesse exato momento em que você chegou. O que importa é prosseguir decididamente. São Paulo está dando um diagnóstico para nós, ou seja, não somos bonzinhos, fizemos bobagem, não caia no engano de achar que você foi um exemplo na igreja, porque não foi. Não caia na tentação de achar que você só trouxe pessoas para Deus, porque também você tirou pessoas de Deus. Não tem jeito, o ser humano é assim. Eu não sei se a sua vida deu certo, se o teu casamento deu certo, se os seus filhos estão na droga ou não, porque dor de pai e mãe é filho na droga. Eu não sei se a sua vida caiu, eu não sei se o que você achava que você era, de repente não é mais. Agora o que importa é prosseguir decididamente. Ele dá o diagnóstico e ele já dá a cura. Você vai ter que seguir. Não tem, nesses tempos complicados que a gente vive, não tem uma outra fórmula a não ser você se manter firme no Senhor. Aconteça o que acontecer. Com ou sem pandemia, com ou sem tempestade, morreu um ou morreu o outro e eu fiquei, fique com Deus. Estou com depressão, o problema não é ter depressão, o problema é ter depressão e não estar com Deus. Eu estou sofrendo, o problema não é o sofrimento, o problema é sofrer sem Deus. Você entende que nós temos uma solução, a única solução? Já não importa mais, a essa altura do campeonato, meu filho, já não importa mais se minha vida está a mil maravilhas ou não, o meu Redentor vive. É duro seguir a Deus. Eu sei o que está falando? Não, é Santa Teresinha do Menino Jesus. Você é devoto dela? Está difícil de te seguir, Senhor. Você não trata bem ninguém, não. Às vezes eu acho que é assim. Senhor, me ajuda? Não é, mas parece. É. O que você faz quando seu filho insiste muito, mas você sabe que não pode dar aquilo para ele? Mas está atento. Não tem uma outra saída hoje, a não ser ficar firme em Deus. E aqui, também sou pai com você, tá? Eu dou um alerta para você. Não espere firmeza dos seus filhos, porque eles vão ter que esperar firmeza de nós até o fim. A geração deles é muito fraca. Muito mimimi, muito cheio de frescura. Muito cheio de frescura. Qualquer coisinha está dolorido, qualquer coisinha entra em parafuso. Eu atendi uma menina de 13 anos que queria se suicidar porque o namorado largou dela. O que eu faço? Eu falei, fique feliz, minha filha. 13 anos? Vá! 13 anos suicídio? Porque o namorado de 14 não a ama mais? Está ficando louco, cara. Mas é uma geração que está se encostando nas coisas e chorando o dia inteiro. E chorando. Vê se isso não é verdade. Quando meu avô queria comer pão, o meu avô falava para a avó, 5 horas da manhã, Irene, estou com vontade de comer pão. A Irene ia pegar o trigo, botar o salzinho, a água
mexer, deixar a massa não sei o quê, fazer a bolinha, colocar no copo, esperar a bolinha subir, para ver se é hora de tirar o pão do forno. E se tudo deu certo, se a minha avó não errou a mão, o velho comia o pão às 5 horas da tarde. Ó, pediu às 5 da manhã para comer o pão às 5 horas da tarde. 12 horas esperando para comer um pão. Peça para o seu filho ir na padaria da esquina buscar o pão. Pronto, o que ele fala? Ah, até lá. Até lá. A humanidade cansada. Olha o ser humano cansado. Essa geração vai precisar ainda de você, então não se aposente ainda. Fica meio firme. Porque nós precisamos falar de Deus. E nós temos que implorar para o Senhor misericórdia, em não deixar que as suas obras acabem ainda. Porque tudo isso aqui tem data de validade. Tudo isso tem data de validade. Deus não erra. Se existe um segredo hoje para a gente permanecer, seja qual for o grau em que você chegou, o que importa é prosseguir decididamente. Eu disse para você no começo que eu não sou daquela turma que vê coisa, né? Quando eu fiz o meu primeiro encontro, o meu primeiro batismo no Espírito Santo foi lá em Américo Brasiliense, numa cidadezinha perto de Araraquara. Quando eu fiz ali, eu fui por causa de menina, né? Óbvio. E de repente, um monte de menina, se tinha menina, eu não sei, um monte de menina começou a chorar com aquela experiência que ela estava tendo. Lindo, maravilhoso. Eu ia consolar as meninas, calma, tudo vai dar certo. Eu falei, gente, por que elas estão chorando? Eu cheguei ao ponto de me beliscar para ver se doía, ver se eu chorava junto com a galera. E não chorava, porque eu não senti o que elas sentiram. Eu nunca vi. Olha que eu já participei de coisa para dedéu, gente curar, gente sendo curada. Você aqui conheceu a tia Laura? Você teve a sorte de conhecer a tia Laura? Até isso Deus me permitiu, a tia Laura. Você pesquisa no Google quem foi a tia Laura. A irmã conheceu, certeza. A tia Laura tinha um dom de cura impressionante. Quanto que eu fui naquele Morumbi, com a tia Laura, com aquele jeitinho dela, passeando, dando a volta. Jesus, com aquela voz assim doce, Jesus está curando alguém que está na cadeira de rodas há 40 anos. Só isso. E o cara saía berrando Jesus ali. Você não viu isso? Eu vi. Que pena que você não viu, eu vi isso. Aquele Morumbi inteirinho chorando. Porque a tia Laura falava, o Senhor agora está curando uma pessoa, que estava do meu lado ainda, que é cego de nascença do olho direito. Você já viu cura assim acontecer? Essa foi a tia Laura. Alguém que falou de Cristo para nós. Alguém que anunciou Jesus para nós. Quem vai ser a tia Laura para anunciar a cura que a sua família precisa? O Padre Léo falava assim, se a cura que você precisa está nas mãos do padre da sua paróquia, nem adianta você vir rezar comigo. Você vai ter que rezar só com ele. Aonde está e com quem está a cura da sua família? Se nós bobearmos, essa obra para. Eu já vi obra parar. Eu já comecei coisa que eu parei. Quando eu me dou conta de que eu não ajudei ou fiz o que eu tinha que fazer para uma obra, é como se um calo eterno nascesse no meu pé. Vai ficar para sempre. Eu podia ter feito. Eu tinha que ter feito. Não é justo para as próximas gerações que elas não tenham um padre Eduardo, uma irmã Luísa. Não vão ter para sempre. Mas alguém que faça isso com o amor com que eles fizeram. Se a gente bobear, vai para a sua paróquia agora. Sua paróquia não vai segurar o tranco.
Tem umas que conseguiram se administrar bem. Boa parte delas já não tem mais dinheiro para pagar a conta. Eu conheci um padre que teve que fechar a porta. A companhia de luz fechou. A capela dele. Não tinha mais dinheiro. Se nós bobearmos, quem vai falar de Jesus para os nossos filhos? Tomara que você seja desses, como a maioria de nós aqui, que está com o tercinho na mão, reza, ensina seus filhos, pega no pé deles para ir à missa, explica o que é missa, vê um filminho melhor. Tomara, isso vai ficar marcado, mas é de se preocupar. Vou falar a experiência que eu tenho, tá? Não vai dar. Ou a gente toma consciência de que a responsabilidade do anúncio de Cristo é minha. Por que é sua? Porque o padre que o Eduardo mandou? Porque o batismo mandou. A pia batismal manda. Sou sacerdote, profeta e rei quando eu sou batizado. Sacerdote, o que é? Aquele que tem algo para oferecer. Não é o padre, especificamente. É aquele que tem algo para oferecer. Alguém está precisando ouvir falar de Jesus e eu não estou fazendo nada. Nós temos hoje canais maravilhosos de comunicação. A internet. Sei. Posta um videozinho ali do Padre Pio. Ué, conseguiram filmar até o Padre Pio celebrando missa? Que coisa maravilhosa. Chegou para você? Não espalhe a pornografia. Espalhe o Padre Pio. É tão sério isso, de falar de Deus. Eu sempre fui muito em fazenda de recuperação, drogado. Eu nunca fumei nem cigarro, porque senão morro de rinite. Mas essa galera sempre gostou de mim. Não sei se eu tenho meio aspecto de paizão, meio assim, de protetor, e essa galera gosta de mim. E foi no Rio de Janeiro, eu fiquei 4 dias internado junto com esses meninos de evangelização, né? E eles comem pra caramba, não sei se você sabe disso, comem muito, eles precisam comer muito, que é para substituir a droga. E eu lembro que eu estava rezando na capela, e quando fui rezar com esses meninos, eu falei, gente, por qual caminho que eu sigo, né? Porque eu nunca usei droga, não sei que efeito que a cocaína tem, pô, como é que eu faço? Eu lembro que Jesus falou assim, falou com o Silvinho, tá? É algo muito sutil, você sente de leve, não é uma manifestação potente, não. Mas Jesus falando com o meu coração assim, fala para eles apagar a maconha que eles estão fumando na chaga da minha mão. Precisei dar uma palestra, acabou aí o encontro. Tinha ainda um crucifixo maravilhoso ali. Pede para eles aplicar a injeção que eles estão aplicando na veia deles, na minha. Eu quero morrer de overdose por eles. Você não queira saber o que é marmanjo chorando no meu ombro. Marmanjo, mais velho que eu, uns velhos capengando já lá, chorando, porque nunca ninguém falou isso. Teve só não vou citar o nome dele, o cara até foi conhecido, mas foi muito bacana. Ele estava no encontro comigo, foi aqui por perto, deve ter sido em Piracicaba, ou Campinas, eu não me lembro. E eu pedi que o Santíssimo Sacramento fosse para lá. Ali, naquela hora, Jesus quis falar com muitos daqueles meninos que estavam fumando maconha, que usavam droga. E ele falou, eu quero vocês perto de mim. E eu vi que um menino, um dos jovens, ficou acuado lá no fundo. Eu fui lá, chamei ele, né, ele estava bravo, estava meio arisco, mas teve uma hora que esse menino, ele puxou a camisa dele assim, ele me xingou, tá? Mas eu não vou repetir o que ele falou. Mas ele, quer dizer, ele xingou minha mãe, então você já sabe mais ou menos o que ele falou. Ele puxou a camisa e disse assim, por que é que você não entrou na minha vida mais cedo? E mostrou os furos que ele tinha aqui, ó. 14 anos.
E ele falou para mim, por que é que você não entrou na minha vida mais cedo? Por que é que você não falou para mim que Jesus me amava tanto a ponto de eu não me drogar mais? Droga é é falta de amor de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Não é só a relação de pai, também é pai e filho. Principalmente pai. Mas é muita carência de Deus. Eu pus a mão nesse moleque. Nas picadas dele aqui, eu falei, porque não era para eu entrar antes. Era para Jesus entrar agora, filho. Agora o teu braço vai ser o teu Tomé. O Senhor tocou. Estou tocando as tuas chagas. Vai e mostra para o mundo. Aqui. Me ferrei. Para você não se ferrar. Você está entendendo? Quem é que vai fazer isso com esses meninos que estão drogados hoje? Teve um dia, eu chamei toda a galera do João para comer pizza em casa. O João Pedro lembra. Tudo da idade dele, 14, 15 anos. Eu gosto muito dos amigos do João Pedro. E eles foram, eu só falando com a Carol, cada figura, né? Porque cada época tem o seu tempo, né? Mas essa época deles, eu não entendi. O cabelo vai para um lado, depois vai para o outro. Aí fica não sei o quê. É natural isso. Tinha acho que uns 6 ou 7 colegas com o João Pedro lá. Eu dei a pizza para eles, dei Coca-Cola gelada. Por que a gente comove jovem? Depois eu falei, deixa eu pegar esses caras de jeito. Eu reuni eles assim em círculo. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês são bem-vindos aqui em casa, porque eu gosto muito de vocês. Bom? E o que eu faço pelo meu filho, por exemplo, me jogar na frente de um trem, eu faço por vocês também. Eles já começaram a chorar. Sente o drama. Eu dou a vida para vocês. Só que eu vou fazer um trato. Botou maconha na boca, eu paro de amar vocês. Boa, não, tio. Sabe o que é isso? Isso que eu fiz, quem tinha que fazer era dentro de casa. Não era fora. Quem vai fazer isso na sua casa se você não fizer? Não espero o Silvinho fazer isso, porque talvez eu não chegue a tempo, como no menino. Tem que fazer agora. A Ana Clara perguntou para mim, porque essa é de uma esperteza fora do eixo normal da vida. Ela veio, papai, se eu não fosse eu, você ia amar? Que pergunta capciosa, vindo de uma mulher, então, qualquer resposta que você der é uma bomba atômica. Não ia. Ela já se sentiu a proprietária do planeta. Não, eu amo você. Se Jesus, se o Papai do Céu chegasse para mim, papai, você quer trocar o João Pedro e a Ana Clara por outros 2 filhos, melhores, mais bonitos? Não. Eles são os melhores e os mais bonitos. Quem vai falar isso para o seu filho, se você não falar? Com Deus até o fim, mesmo sem entender. Foi no ano de 2006, o João era pequenininho ainda, a Carol estava amamentando, eu estava rezando o 4º mistério gozoso, a perda e o encontro do menino Jesus no templo, entre os doutores. Estava lá na casa de Santana, morava lá, lá na minha cidade. Foi quando, na penúltima Ave Maria, Jesus falou assim no meu coração, corre para o quarto e leia bem alto o que você escreveu em uma folha de sulfite. Eu não tinha me dado conta, mas era isso que estava escrito, que eu falei a você. Com Deus, até o fim, mesmo sem entender. É o que eu queria terminar sugerindo para você. Fica com Deus, até o fim. Mas o padre, eu não falei fica com o padre. Fica com Deus até o fim. Mas o Papa, eu não falei ficar com o Papa. Porque se o Papa não ficar com Deus, eu não vou ficar com o Papa. E ele está com Deus, então eu vou ficar com o Papa? Fica com Deus até o fim. Mas a Igreja Católica está muito corrompida. Fica com Deus até o fim, mesmo sem entender.
Mesmo que você olhe para a sua vida e fale, bagunçou tudo. Eu estava falando, não sei com quem, qualquer agora há pouco, que me ligou, falou, Silvinho, bagunçou demais. Falar, e nem me fala de bagunça, porque a minha já tomou, assim, status de Oscar. De tanta bagunça que tem. Com Deus, até o fim, mesmo sem entender. Cadê o brinquedinho novo? Quem que toca o brinquedinho novo? É o violão, né? Porque seria o único, é o mais bonito de todos, é o violão. O violão, não quem toca, tá? Então vamos lá, vamos. Qual é que é? É Ré. Não fixeis os olhos, sol, em ninguém mais que nele. Você conhece, Eugênio? Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele. Quem vê a mãe, vê o filho. Olha para Maria, ó. Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele. Ir por Maria é chegar. Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele. Não ameis a nada e a ninguém mais. Não ameis a nada e a ninguém mais, só Ele. Não ameis a nada e a ninguém mais, só Ele. Não ameis a nada e a ninguém mais. Não ameis a nada e a ninguém mais. Não ameis a nada e a ninguém mais que Ele. Não faça promessa para Deus, não. Chega. Só peça, Senhor, sustenta as minhas pernas para eu aguentar o tranco. Pode até dizer assim, sustenta, Jesus, as minhas pernas, porque eu tenho que aguentar o tranco. Dá firmeza na minha fé, Senhor, porque eu preciso dessa luz. Coloca no meu coração a certeza de que mesmo que eu tenha feito tanta bobagem e erro, você é o Deus que jamais erra. E vai batendo sua cabeça bem de leve e fala, Ele está comigo sim. Convence, às vezes eu preciso convencer a minha razão, porque ela se perde. Ele está comigo sim, até o fim, mesmo se eu não entender. Não ameis a nada e a ninguém mais, só Ele. Vamos cantar? Não ameis a nada e a ninguém, só Ele. Tchururu. Não ameis a nada e a ninguém mais. Não ameis a nada, para terminar, vai. Não ameis a nada e a ninguém mais, só Ele. Não ameis a nada e a ninguém mais. Não ameis a nada e a ninguém mais. Não ameis a nada e a ninguém mais, só Ele. Não ameis a nada e a ninguém mais. Não ameis a nada e a ninguém mais. Não ameis a nada e a ninguém mais, só a Ele. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nós recebemos alguns pedidos de oração. E eu queria convidar você, Silvinho, a rezar junto comigo agora por essas pessoas. A Terezinha Isabel do Carmo Guimarães, pedindo pela cura e libertação da depressão e bipolaridade do filho Jefferson, pedindo pela saúde da sua nora Amanda, cura da ansiedade e da insônia, pedindo pelo genro Divino Júnior, pelo filho Luciano, mas principalmente esses pedidos de oração que estão
chegando, eu trouxe 2 aqui, mas estão chegando muitas pessoas pedindo cura da depressão, da ansiedade, pedindo pela libertação da depressão, que de verdade quem nunca passou por isso, às vezes acha que é só um milindre da pessoa. Escura, não é nada. Mas quem já passou e quem já acompanhou alguém que viveu uma situação assim, sabe que não é só milindre. É uma doença Brava. que leva a pessoa a tirar a própria vida, consequência da depressão, da crise de ansiedade, leva a pessoa a tirar a própria vida. E às vezes você não sabe, mas quando está aqui nesse setembro amarelo, até no final, já no finalzinho de setembro, mas quase que a cada pausa que a gente dá aqui, nessas pausas, alguém está tentando um suicídio. Tá. É incrível a estatística. Alguém tentou um suicídio. As estatísticas são assim alarmantes. Então eu quero apresentar essas pessoas todas aqui e ao rezar por elas, pensar em todas as pessoas que estão passando por essa dificuldade. Santa Teresinha diz que quando a gente pensa em alguém, quando vem à mente uma pessoa, é para a gente rezar por ela. Rezar por ela. A melhor forma de amor é rezar por essa pessoa. Quero rezar por você. Aqui, junto com o Silvinho, rezar esta oração, pedindo pela cura da depressão. Vamos voltar nessa canção mais uma vez, porque se tem um lugar que você tem que centrar a sua vida para vencer a crise que você está vivendo, a ansiedade, o pânico, é diante de Jesus. Fixe o seu olhar em Jesus. Não fixeis os olhos em ninguém mais e nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais e nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais e nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais e nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais e nele. Olha, eu acredito nisso que o Padre Eduardo falou. Isso aqui é um milagre. Então, vou colocar o meu celular aqui também, porque muita gente pediu oração. Curitiba, Porto Alegre, 2 pessoas dos Estados Unidos. Aponta com a sua mão para esse tijolinho aqui. Esse aqui é o milagre que o Padre Eduardo falou. Reze para as pessoas também. E rezando para as pessoas, reze pelo seu problema. E eu vou rezar pelo meu. E pedir: Senhor, toca o coração desses nossos amigos que estão precisando, principalmente solidão, essa agonia da depressão. Toca nessa doença, Senhor, e conforme for da tua vontade, elimina tudo isso da vida desses nossos irmãos. A ansiedade, essa sensação de sufocamento, esse medo do passado, essas tentativas de suicídio. Jesus, anula tudo isso como uma borracha que passa e apaga, reconstrói a vida desses nossos irmãos, da vida desses nossos queridos irmãos que estão aqui no auditório, desses que estão nos acompanhando. Vai restaurando toda a nossa vida, Jesus. Muita coisa eu errei, muita coisa foi culpa minha, mas você nos desculpou na cruz. Cristo carregou sobre si a culpa que era minha. Então, pela tua cruz sagrada, Jesus, pelas tuas 5 chagas, elimina todo esse mal, toda hereditariedade, tudo aquilo que de alguma forma influencia hoje nesses casos aqui. E restaura-nos, Senhor, porque nós queremos não fazer um compromisso, promessas para o futuro, para esse momento. Me faz firme, Senhor, e me deixa olhar para você.
Não me deixa ir para longe de Ti nunca mais. E muito obrigado, Jesus, porque nós cremos. Pela fé, nós cremos que a Tua obra, ela é feita da forma que Você quiser. Vou cantar bem forte, não fixeis. Não fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Oh. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais. E nele. Não ameis a nada. Não ameis a nada e a ninguém mais, só a Ele. Não ameis a nada e a ninguém mais, só a Ele. Não ameis a nada e a ninguém mais. Não ameis a nada e a ninguém mais. Não ameis a nada e a ninguém mais, só a Ele. Eu quero agradecer o Silvinho por todas essas pregações que nos trouxe hoje. Muito obrigado pela sua colaboração. E também dizer o seguinte: tudo aquilo que foi falado aqui hoje, e essa oração que nós terminamos fazendo aqui, por essas pessoas que estão vivendo situação de depressão, de ansiedade, de pânico. Às vezes as pessoas acham que esse olhar especial é voltado para essas situações somente durante o mês de setembro, porque é um mês temático, o Setembro Amarelo. Não, é preciso ter sempre um olhar voltado para a pessoa. Sabe aquela atitude de Jesus, de ser o totalmente outro, num princípio maravilhoso da vida de Jesus, sempre olhando para aqueles que estão precisando. Então, não se limita agora a esse tempo, sempre um olhar voltado para o outro, para ajudar o outro a encontrar o verdadeiro sentido da vida. Obrigado, Silvinho, pela sua participação. Eu queria que você dissesse para as pessoas que estão em casa, se quiser entrar em contato com você, como é que faz para te encontrar, tem site, como que é a comunidade, diz para nós. Gente, é muito fácil e hoje é mais Instagram, né? Então, arroba Silvinho Zabisky, o Zabisky é com KY no fim, que eu sou da terra do Carol, da terra de Faustina, só não cheguei no nível dele, né? Então, graças a Deus, pelo menos, socorro. Então, Zabisky, ou se você preferir, mãosdemaria.net, que é mais fácil escrever, o nosso site, tá bom? Nossa missão, mãosdemaria.net. Obrigado. Obrigado, Deus te abençoe. Foi um prazer. Vamos aplaudir. Obrigado, Deus abençoe e guarde. Louvado seja Deus pela sua vida.